O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a soltura do humorista Bismarck Fugaza, do canal Hipócritas. O magistrado proferiu a decisão na quarta-feira, no dia de ontem, e a decisão foi cumprida na manhã desta quinta-feira, hoje. Eu trago primeiramente para o comentário a melhor pessoa para falar hoje desse assunto, Paulo Souza. Bom, pessoal, o dia hoje foi cheio de emoções, né? A gente soube ontem, no final da tarde, da decisão que havia sido tomada, né? Até comentei um pouquinho aqui, trouxe para vocês por alguns minutos ontem, invadi aqui o Braddock fora do meu dia para trazer em quase primeira mão a notícia, né, que foi se espalhando aos poucos, e hoje muita mensagem, recebi muita mensagem, tenho certeza que os outros também receberam, muita gente perguntando, primeiro se era verdade, porque hoje em dia, infelizmente, tem tanto desencontro de informação que muita gente até de uma forma correta veio confirmar, não é verdade essa informação, esse vídeo atual, me mandava um vídeo do Augusto, falando que o Augusto fez um vídeo, a gente lançou ontem no canal Hipócritas, falando sobre a soltura do Bismarck, e muita gente, isso foi legal, muita gente veio confirmar antes até de propagar, né, nossa, o carinho de eu que nem sou o próprio Bismarck, não é a própria rede dele, eu recebi mensagem de carinho de dezenas de pessoas, né, na medida que a gente vai conseguindo responder, ver todas elas, é muito gratificante, né? E era uma coisa que a gente sempre tentava deixar claro para o Bismarck quando ele estava lá dentro da prisão, através do contato que a gente tinha pelo advogado, e no final, mais recente, ele tinha uma visita quinzenal ali da esposa dele, dos filhos, era de que o povo estava muito do lado dele, que ninguém tinha se esquecido do que tinha acontecido com ele, porque essa deve ser a sensação, eu imagino que deve ser a sensação de quem fica algum tempo preso, e um dia deve ser uma eternidade, uma semana deve ser uma eternidade dentro da cadeia, né? Às vezes uma semana se passa e a pessoa deve pensar, me esqueceram aqui, porque as horas devem ser longas, né? Diferente da gente que está sendo estimulado e tem contato com o mundo diariamente, desde quando acorda até quando vai dormir, através das redes sociais. Eu imagino que a realidade de alguém que está preso, e ainda mais quando está preso por um crime que não cometeu, sem crime, né, deve ser muito pior, a mente deve se tornar um campo de batalha ali para o cara manter a própria sanidade. Então, foi muito importante receber essas mensagens de todas essas pessoas, a gente tem passado para ele aos poucos, o carinho de tanta gente falando, nossa, eu chorei quando eu soube, fiquei até emocionado, assim, tinha muita gente na expectativa que isso acontecesse mesmo, e a gente viu o carinho de tanta gente que a gente nem conhece, mas que tá super feliz e está empolgado com o que aconteceu, e a gente também, da mesma forma, a gente ficou muito feliz com isso. Para ter uma ideia, o dia foi tão corrido, nem tanto para mim, de certa forma, mas para ele, que ele saiu hoje de manhã, ele teve, até mandei umas fotos, depois se quiserem colocar enquanto eu estiver falando, mandei umas fotos de hoje de manhã, quando ele foi solto, a esposa dele já estava lá, um cara da nossa equipe aí, Paulo. Isso, na foto está o Bismarck, a esposa dele, estão com a camisa Liberdade, que é uma marca registrada do nosso canal, a gente fez essa camisa há algum tempo, porque já fizemos há anos e ela nunca esteve tão atual, né? Uma camisa simplesmente dizendo liberdade, ainda não é crime, né? Pedir liberdade, pelo menos na inscrição de uma camisa, né? Aí está o Bruno também, que trabalha com o canal Hipócritas lá no Brasil, ele foi para acompanhar também, fez algumas imagens, e o Bismarck está muito feliz. Eu não tive a oportunidade ainda de conversar com ele pessoalmente não porque eu estou em outro país, mas digo ao vivo, né, de conversar em tempo real com ele, porque imagino que o dia dele também deve ter sido muito corrido, né, ele deve estar recebendo um monte de mensagens, ele, a família dele, tem muita gente para reencontrar, mas a gente trocou algumas mensagens de áudio, ele está muito feliz, e ele, nesse pouco contato, ele já me contou algumas experiências dele na cadeia, como foi desafiador estar esses meses lá, né, como ele dividia a cela mais recentemente com assassinos, né, enfim, a gente não sabe, eu
eu me colocando no lugar dele, eu não saberia, eu não sei como é que eu iria reagir, não sei se eu teria estrutura para passar por isso. Acho que a gente vai descobrindo a força na medida que a gente vai passando pela situação, né? Eu acho que Deus dá para cada pessoa o fardo que a pessoa consegue carregar. E dou graças a Deus porque ele superou, ele está muito bem. A gente conversou um pouco no dia de hoje, ele está com restrições. Tem gente perguntando para mim assim, gente mandando mensagem: o Bismarck foi solto, está com alguma restrição? Eu falo: sim, tem restrições. Ah, mas como assim? Não pode. A gente está, nesse momento, a gente está festejando, apesar de qualquer coisa, apesar de restrições que a gente sabe que não que são injustas, porque nós sabemos que não há crime, que só se o crime for falar. Se falar, no Brasil está virando crime se expressar mesmo, né? Mas então, sabendo que não há crime, muitas pessoas ficam indignadas por saber que há restrições para ele, né? Eu até mencionei algumas das restrições ontem, eu li aqui. Por exemplo, ele vai ter que usar a tornozeleira eletrônica, ele vai ter que se apresentar nas próximas 24 horas a partir da soltura na comarca. Ele não pode se afastar da comarca dele. Ele tem que passar as noites e os finais de semana, claro, dentro da comarca, mas as noites e os finais de semana tem que passar em casa, né? Ele não pode se afastar de casa, ele não pode fazer viagens internacionais, inclusive os quaisquer passaportes que ele tivesse, que tivessem sido emitidos pela República Federativa do Brasil, como consta lá no processo, foram cancelados, e ele tem que se apresentar semanalmente. Então, a despeito dessas restrições que ele recebeu, estamos todos muito felizes de ter o Bismarck solto, que era a primeira etapa do que a gente precisava, era o mais urgente, era o que a gente estava mais agoniado de que pudesse acontecer, porque a gente sabe, a gente acompanhou um pouco do que se passou lá, e ele teve realmente períodos de altos e baixos emocionais, e eu super entendo, né? Então, ele já tomava alguns remédios de ansiedade e tal, e tudo isso deve se agravar muito numa situação como essa. Ele ressaltou algumas vezes nas conversas que a gente teve: pô, ficava numa cela de 3x2, né? Primeira vez que ele viu o sol foi depois de 45 dias, para vocês terem uma ideia. Depois que ele entrou na prisão, só 45 dias depois é que ele foi para o pátio pela primeira vez. Então, me remete assim àqueles filmes americanos que a gente vê, Um Sonho de Liberdade, né? Aquelas prisões assim. Então, a gente, apesar de qualquer coisa, né, de quaisquer injustiças que estejam sendo cometidas, a gente está indo um dia de cada vez, e a gente está muito feliz com essa vitória, e que o Bismarck está solto, está no seio da família novamente. Então, obrigado pelas orações, pessoal, que muita gente sempre deixou claro isso para a gente, mandava mensagem, falou: estamos em oração por vocês, estou muito feliz, estou orando pela tua família, pela família do Bismarck, obrigado pelas orações, pelos pensamentos positivos, pelas mensagens de carinho. Pode ter certeza que isso é um grande diferencial, um divisor de águas para a gente continuar fazendo o nosso trabalho, e ajudou a gente a passar, principalmente ele, a passar as coisas tudo que ele passou até agora.